Olá, bem-vindos ao Centro de Homeopatia do Algarve. Este é o espaço Homeopatia Online. O meu nome é Georgina Fonseca e hoje estou aqui para vos apresentar o tema Covid-19 e a homeopatia. Vamos começar. Vivemos rodeados de potenciais invasores e de um número incontável de ameaças externas, é do conhecimento geral. Contudo, embora estando todos sob este efeito invasor, nem todos somos afetados por eles da mesma maneira. Na verdade, qualquer que seja a origem e o tipo de invasão, uns não são afetados por isso, outros são minimamente afetados e desenvolvem apenas sintomas ligeiros, outros são fortemente afetados, mas acabam por se recuperar facilmente, e outros ainda são gravemente afetados, não resistem e morrem. Qual é a experiência que nós temos de outras pandemias e epidemias do passado? Verificamos também, de igual modo, que apesar do grande número de indivíduos serem infectados, nem todos o são. Alguns são assintomáticos, mesmo infectados. A gravidade das manifestações varia de ligeira a severa de indivíduo para indivíduo e dentro de um mesmo quadro de gravidade das manifestações, uns curam-se, outros morrem. Relativamente ao Covid-19, isto não é exceção e o que temos observado é que, na verdade, há um conjunto de indivíduos infectados, o grosso dos indivíduos, e a maior parte deles assintomáticos. Outros desenvolvem alguns sintomas, febre, dores de cabeça, tosse e problemas respiratórios que poderão ir de ligeiros a severos e até mesmo à morte. Outros há que apresentam náuseas, diarreias, perdas do olfato, perda do paladar, cansaço extremo, e há ainda aqueles que, além dos sintomas físicos, desenvolvem também sintomas mentais como perda da memória, perda da consciência, desorientação no espaço, enfim. Ora, qual é a razão? Porque é que a que é que se deve esta variedade sintomática, sendo a infecção provocada pelo mesmo micro-organismo, porque há esta variedade sintomática tão grande entre os indivíduos? A medicina convencional tem uma explicação e diz que atribui, portanto, esta variedade dos sintomas ao comportamento do vírus. Portanto, é muito comum ouvirmos dizer que este vírus tem um comportamento muito estranho. Este vírus, nós não percebemos ainda o comportamento deste vírus, é preciso perceber como é que se comporta este vírus, qual é a sua maneira de infectar. Pronto, esta tendência que nós temos de realmente justificar, que a medicina convencional tem, de justificar a variação, neste caso, dos sintomas ao comportamento do vírus. Mas pensando bem, como pode um vírus ter um comportamento diferente entre os diferentes indivíduos? Então, para isso, para resolvermos esta questão, temos que perceber primeiro o que é um vírus. A palavra vírus provém do étimo latino vírus, que significava veneno ou toxina. Além desta palavra, vírus, entrou-nos também, a partir do étimo latino, entraram outras palavras na nossa língua, tais como, por exemplo, virulento, e também virulento é o adjetivo que serve para qualificar algo que é tóxico ou venenoso. Vemos então assim que, a partir da sua origem, a palavra vírus tem algo relacionado com toxicidade, com veneno. Na verdade, um vírus não é mais que uma toxina, neste caso uma hemotoxina exógena acelular porque o vírus não tem célula, ele possui apenas um material genético dentro de uma cápsula, dentro de um envelope lipoproteico, e por essa razão os vírus não manifestam atividade biológica fora de células hospedeiras. Portanto, um vírus tem sempre que infectar uma célula hospedeira para se poder apropriar do seu DNA e então a partir daí sim se poder multiplicar. Portanto, os vírus normalmente infectam uma célula específica, também não conseguem infectar todas as células, há dentro de cada organismo uma célula específica em função dos receptores da célula e também não conseguem infectar todas as espécies. É o que verificamos com Covid, que na verdade não infecta, de uma maneira geral, grosso modo, não infecta, porque não se conhecem casos, de grandes infecções, por exemplo, da espécie animal. Então, a espécie afetada por este vírus foi a espécie humana. Então, sozinho, um vírus é absolutamente inerte, não tem a capacidade de se reproduzir, portanto não é nada.
Um vírus não se pode desenvolver ou produzir fora de um organismo, portanto é impensável que um vírus se reproduza sobre uma secretária, sobre uma mesa, sobre um determinado local, portanto ele precisa de uma célula para se poder realmente multiplicar. Os vírus não infectam células específicas de um mesmo organismo, só infectam, desculpem, células específicas de um mesmo organismo e também não são capazes de infectar todas as espécies. Dentro dos vírus que infectam os humanos, temos alguns casos já conhecidos e as células que eles respectivamente infectam. Por exemplo, o HIV apenas consegue infectar células do sistema imunológico, o influenza só se liga às células do aparelho respiratório no trato superior, o rotavírus, por exemplo, infecta células do trato gastrointestinal e o coronavírus, como sabemos, infecta células do trato respiratório, sim, mas inferior. Então, se um vírus é apenas uma toxina acelular, como se explica que tenha um comportamento diferente de indivíduo para indivíduo e infectando o mesmo tipo de células? A resposta provável a esta questão é que certamente o problema não é o vírus, mas sim a causa não está no vírus, mas sim em quem ele infecta. O estado de saúde, a imunidade, a idade, a predisposição miasmática de cada um são realmente fatores determinantes no desenvolvimento deste quadro de sintomas de forma mais ligeira ou mais agressiva. Também é necessário entendermos, portanto, esta ideia do foco no micróbio, no vírus neste caso, e percebermos o porquê, a razão porquê que se atribui ao comportamento do vírus esta variação de sintomas. É importante também percebermos qual é o conceito de doença de acordo com a medicina moderna. Como é que a medicina moderna concebe a doença? De que forma? Vamos ver. A medicina convencional ou a medicina moderna baseia-se na teoria microbiana da doença, ou seja, a causa de todas as doenças são micróbios. Esta teoria da doença, surgiu com Pasteur no final do século XIX e defende que o micro-organismo é o único responsável e causador de todas as doenças infectocontagiosas. Ora, a teoria microbiana baseia-se então no micróbio. O micróbio, seja ele qual for, vírus, bactéria, bacilo, seja o que for, é realmente um inimigo e, portanto, há que travar uma batalha, uma guerra e alguém terá que vencer e, portanto, supostamente o vírus terá que morrer e a única forma de resolver realmente a situação e de se ultrapassar o problema da pandemia, no caso, ou de uma epidemia, ou seja o que for, é destruindo, matando, aniquilando por completo o micro-organismo. Então, a medicina convencional determina um conjunto de armas, essas armas nós já sabemos quais são, nomeadamente os antibióticos, os antivirais, as vacinas, os medicamentos, todo medicamento que seja capaz de produzir um efeito de destruição a nível do micro-organismo. Evita-se o contágio, portanto, a tendência para isolar as pessoas, evitando, portanto, o contágio com o micro-organismo, porque, na verdade, o micro-organismo é o causador único e absoluto da doença. A salvação da humanidade em todas estas situações de pandemia, nomeadamente, ou de pandemia ou de epidemias, a salvação da humanidade passa então pelo desenvolvimento de uma vacina, o que estamos a verificar também, e essa vacina tem que ser desenvolvida o mais rapidamente possível, mesmo que seja em tempo recorde, como também verificamos nesta situação atual, apesar de sabermos que uma vacina leva décadas a ser desenvolvida, mas, portanto, a urgência é imensa, porque sem vacina não há forma de resolver a pandemia. E por isso há que utilizar, de qualquer forma, uma vacina para podermos destruir o micro-organismo. Acontece, no entanto, que se a ciência evolui e se na verdade nós vamos descobrindo a toda a hora vacinas para atacar os micro-organismos para poder defender a humanidade, os micro-organismos também têm mecanismos de defesa e de sobrevivência. Então, na verdade, os vírus, por exemplo, sabemos que vivem em constante mutação genética. O que acontece então é que por maiores que sejam os avanços da ciência, por muitas vacinas que sejam criadas, as mutações genéticas dos vírus seguem o seu curso, não é possível pará-las,
proporcionando então o aparecimento de novos surtos, de novas epidemias, de novas pandemias, que por sua vez levam ao desenvolvimento de outras vacinas, que naturalmente vai levar a novas mutações do vírus e assim sucessivamente num ciclo sem fim. E este realmente é o caminho inevitável da humanidade. Um ciclo vicioso do qual não consegue mesmo sair. Contudo, na sua ânsia de eliminar o micro-organismo, a medicina convencional esqueceu-se de princípios muito importantes. Esqueceu-se, por exemplo, do conceito de vis medicatrix naturae defendido por Hipócrates. Esqueceu-se de que é o próprio organismo que possibilita a entrada e o desenvolvimento dos patógenos. Esqueceu-se da importância da alimentação e de hábitos de vida saudáveis na saúde. Quanto ao conceito de vis medicatrix naturae, defendido por Hipócrates, vis medicatrix naturae significa a força medicamentosa da natureza que existe em nós, ou seja, todos nós nascemos dotados de um sistema de defesa, de uma força medicamentosa capaz de resolver as situações que vão surgindo vindas do exterior. A isso chamamos os mecanismos de defesa. Além dos mecanismos de defesa, do qual consta o sistema imunitário, existem também, associados ao sistema imunitário, existem também um sistema, um eixo que realmente está na origem da nossa energia vital, que controla todas as nossas funções do corpo. E esse é o eixo PNEI, psico, neuro, endócrino e imunológico. Ou seja, nós precisamos realmente, todos estes sistemas estão em comunicação uns com os outros e é preciso haver um equilíbrio entre eles, a nível do sistema endócrino, a nível das hormonas, a nível da parte psíquica, da parte neurológica, enfim, tem que haver um equilíbrio e havendo esse equilíbrio, estando realmente tudo a funcionar, como supostamente desejaríamos, então o nosso sistema imunitário tem a capacidade de produzir anticorpos contra qualquer invasor, ou se não os consegue produzir, o sistema imunitário encarrega-se de criar células, os linfócitos T, capazes de destruir o micro-organismo invasor. E sabemos também, pela experiência de outras epidemias e pandemias, que é possível que as pessoas com sintomas ligeiros ou assintomáticos, e se estão assintomáticos não estão doentes, porque, por definição, a doença é um conjunto, uma alteração de certas funções do corpo e com a manifestação de sintomas. Se não há sintomas, portanto, não há doença. Então, é possível que as pessoas com sintomas ou assintomáticos, mesmo não tendo desenvolvido anticorpos, fiquem imunes à nova invasão. No caso, por exemplo, da influenza, não é? Que foi criada a imunidade e que, por isso, de certa forma, grande parte das pessoas não desenvolve de novo a gripe ou se desenvolve, são coisas ligeiras. Esta medicina trouxe ou esta forma de ver a doença por parte da medicina trouxe realmente algumas desvantagens, vantagens e desvantagens, como tudo na vida, mas foi já no fim da vida que Pasteur se percebeu realmente que poderia haver um conjunto de aspectos negativos nesta forma de considerar, de observar a doença. E reconheceu realmente a importância da teoria do seu antecessor. Mas foi tarde demais porque realmente a medicina do seu tempo, já permanecendo idêntica à que é hoje, já estava realmente no caminho da defesa desta teoria, da teoria microbiana. Resta-nos agora saber quem foi o seu antecessor e qual a teoria que ele defendia. Ora, o seu antecessor foi Claude Bernard, que viveu entre 1813 e 1878, e a teoria que ele defendia é que o micróbio não é nada, o terreno sim é tudo. Vamos ver, compreender um pouco melhor o que é que esta afirmação significa. Para Claude Bernard, considerado o fisiologista mais importante do século XIX, na verdade ele foi o primeiro a referir-se ao conceito de meio interno e para ele existia um sistema fisiológico dentro de nós, dentro de cada organismo, capaz de manter o meio ambiente interno inalterado, independente das variações externas, ou seja, o exterior não é absolutamente determinante no nosso estado de saúde. Há um meio interno e é esse meio interno que ele defende e que nos mostra que tem realmente um poder muito grande sobre o nosso estado de saúde ou de doença. Então, este conceito da doença assenta no meio interno,
fundamentalmente defende a qualidade do meio interno e do seu equilíbrio, ou seja, a homeostase. Isto então significa que não somos realmente exclusivamente influenciados, ao contrário do que a medicina convencional defende, ao contrário de que todos nós, formatados para isso, entendemos, nós não somos exclusivamente influenciados pelo meio exterior, porque existe em nós um meio interno, o meio onde estão as nossas células, em cada indivíduo, que é determinante no desenvolvimento das manifestações patológicas e, dependendo do seu estado e das suas características bioquímicas, vamos realmente ter uma predisposição maior para um estado de saúde ou um estado de doença. Comparemos isto, por exemplo, para entender um pouco melhor, a um aquário. Imaginemos, olhando para este aquário, observamos que há portanto, um ambiente limpo, oxigenado e, na verdade, há vida. As plantas têm vida, cheias de cor, os peixinhos têm vida, cheios de cor. Podemos imaginar um aquário, comparar o aquário com o nosso meio interior. Também, do mesmo modo, comparando as nossas células, podemos estabelecer uma comparação com as plantas e os peixinhos, as nossas células estão mergulhadas, elas também, num meio interno e que precisa de oxigênio. Se houver oxigênio, as nossas células ficarão como os peixinhos, como as plantas, não é? Tudo tem vida, há portanto a relação entre o interior e o exterior da célula desenvolve-se de forma, e a permuta faz de forma adequada e por isso é muito difícil ou será muito limitada a presença virulenta de qualquer micro-organismo. Agora, imaginemos um aquário onde realmente isso não acontece e que, em vez de oxigênio, o seu meio está absolutamente saturado de anidrido carbónico. Comparando isto com o nosso organismo, imaginemos então as nossas células mergulhadas no meio onde elas vivem, nos líquidos onde elas estão mergulhadas, absolutamente saturado de anidrido carbónico. Naturalmente não haverá vida, como não há aqui no aquário, as células morrem e o terreno torna-se, portanto, fértil ao desenvolvimento de qualquer tipo de micro-organismo. Até porque os sistemas começam a falhar, o sistema imunitário não dá resposta de início e o nosso corpo torna-se um terreno aberto, as portas estão abertas, os micro-organismos entram com toda a facilidade porque o sistema imunitário, por simplesmente, não tem capacidade ou perdeu a capacidade para fazer essa defesa logo de início. O vírus, voltando agora à questão do vírus, vemos o corpo ou as células mergulhadas num ambiente ácido e atendendo a que o vírus é também uma toxina, como já referimos, ao infectar as células por si já demasiado intoxicadas no seu meio interno e imersas também num ambiente absolutamente saturado, o que é que acontece? Vai originar-se um aumento da carga tóxica para níveis muito superiores àqueles que qualquer organismo pode suportar. Então, a luta inicial, se é que houve, acaba por se tornar inválida e o sistema imunitário colapsar. Claude Bernard defende, portanto, a questão do meio interno e considera que as condições em que se encontra o ambiente, ou seja, o equilíbrio ou o desequilíbrio desse meio interno, são fundamentais para o equilíbrio e saúde ou doença do organismo. Portanto, é fundamental dar atenção ao meio interno e fazer com que consiga o organismo estar num estado de homeostase e equilíbrio. A poluição, o abuso de medicamentos químicos, a alimentação desequilibrada, o stress, a falta de exercício ao ar livre, a falta de repouso e do sono reparador são apenas alguns das causas, dos fatores e das causas da perda da homeostase a que todos nós estamos sujeitos. Comparando então, voltando agora aqui um pouco, estabelecendo a comparação, temos então, até ao que falámos, temos duas formas de conceber a doença. No primeiro caso, Jean-Claude Bernard defendia que a teoria da doença, em que a doença surge pelo desequilíbrio, pela perda da homeostase do nosso meio interno, ou seja, o micróbio não é nada, não é responsável pela doença, somos nós
somos os responsáveis porque, na verdade, o nosso organismo entrou em desequilíbrio. No caso da teoria microbiana da doença, como vimos, o responsável não é o organismo não tem nada de responsabilidade, não tem que assumir responsabilidade nenhuma, o único responsável pela doença, aquele que causa realmente a doença e tem que ser abatido, é o micróbio, o micro-organismo, o vírus, a bactéria, o bacilo, seja o que for. Se a forma de entender a doença é diferente em ambas as teorias, naturalmente que a forma como é tratada será também diferente. No primeiro caso, já vimos, trata-se de, no caso de doença, tentar repor a homeostase no organismo, em caso de saúde, tentar equilibrá-la, manter essa homeostase. Quanto à teoria microbiana de Pasteur, então verificamos que a forma como se trata terá que ser única e exclusivamente com o combate ao micro-organismo através dos medicamentos e, sobretudo, de uma vacina. Lamentavelmente, porque a ciência fala mais alto através dos estudos que os laboratórios apresentam, verdadeiros ou falseados, e porque os lucros e interesses económicos da indústria farmacêutica são mais importantes do que a saúde das populações, perderam-se de vista muitos conhecimentos ancestrais e descartaram-se muitas práticas médicas naturais, simples, baratas e eficazes na recuperação da saúde de milhares de seres humanos. Uma dessas foi, na verdade, ou tem sido, a homeopatia. Vamos agora observar um pouco o papel da homeopatia na prevenção e tratamento da infecção por Covid. Como é que a homeopatia vê esta pandemia? Naturalmente que a homeopatia ou a medicina homeopática não se rege pela teoria microbiana, o foco não é, portanto, o micro-organismo, aliás, nem nesta pandemia, nem em nenhum outro tipo de doença infecto-contagiosa, ou seja o que for, a homeopatia rege pelo indivíduo, portanto foca-se no doente e é o conjunto dos sintomas, especialmente os sintomas únicos e peculiares que o doente apresenta, que na verdade vão ser tratados através do remédio que mais se assemelha. Na verdade, a homeopatia pode até não ser de conhecimento geral, mas a homeopatia tem mostrado grande eficácia no tratamento de algumas epidemias ao longo da história da humanidade, especialmente a nível do século, a partir do século XVIII e XIX. Então, em 1799, Hahnemann recorreu pela primeira vez à homeopatia para tratar uma grave epidemia de escarlatina. Esta epidemia surgiu na Alemanha. Como sabem, a escarlatina é altamente contagiosa, à data, portanto, século XVIII, não existia nada com que se pudesse tratar e, portanto, as pessoas estavam a morrer, e especialmente as crianças, porque não havia tratamento. Foi então que Hahnemann decidiu, conhecedor da homeopatia já, decidiu utilizar o remédio que mais se assemelhava ao quadro mais evidente dos sintomas que a doença apresentava logo no início. Depois disso, ele chegou então à conclusão de qual era o gene epidémico desta epidemia. O gene epidémico é beladona, o gene epidémico é, portanto, um remédio que dá resposta na questão de uma epidemia ou de uma pandemia, que dá a melhor resposta no tratamento e prevenção dessa infecção, da infecção em causa, e ele escreveria então que um remédio que é capaz, em relação ao gene epidémico, um remédio que é capaz de atender rapidamente os sintomas da doença que se inicia deve ser o seu melhor preventivo. Então, o que é que ele fez? Ele não só administrou pequenas doses de beladona nas crianças e em todos aqueles que estavam infectados, como também fez a prevenção de todos os que tinham estado em contacto ou que estavam à volta dos que estavam infectados. E depois disso, ele viria a registrar o seguinte, acerca do resultado da toma do remédio. Todas as crianças que tomaram previamente uma dose muito pequena de beladona ficaram livres da doença altamente contagiosa. O remédio, portanto, o gene epidémico, serve então para o tratamento dos doentes que apresentam realmente um quadro, um conjunto de sintomas manifestamente conhecidos em termos de pandemia ou da epidemia, neste caso do Covid, estamos a falar do Covid, mas o gene epidémico é também o remédio que serve como preventivo, ajuda a prevenir e a evitar que os sintomas se venham a manifestar ou que a pessoa venha a ser, mesmo que infectada, não vai ter os sintomas e, portanto, será infectada, ou poderá ser, mas assintomática.
Mas não foi a única epidemia, esta foi talvez a primeira a ser tratada com a homeopatia, contudo, nós temos relatos de outras epidemias tratadas com muito sucesso com a homeopatia. Foi o caso da púrpura miliar, no início do século XIX, em vários países também da Europa. Foi também o caso de uma febre infecciosa que surgiu nos meados da primeira década do século XIX, na Europa. Tratou também a cobra asiática que deflagrou na Letónia e que também foi tratada com muito sucesso, e ainda hoje, atualmente, na Índia, nos países pobres da África, a homeopatia é responsável pela cura de milhares de doentes que sofrem de cólera, de malária, de dengue, para referir apenas os tratamentos mais utilizados, a homeopatia mais utilizada nestas infecções. Ora, desde o aparecimento dos primeiros casos de Covid-19, que o governo indiano começou por aconselhar realmente as medidas preventivas, baseadas no conhecimento das medicinas tradicionais, e recomendou o uso da homeopatia. E nessa altura também, grandes mestres do mundo da homeopatia contemporânea, baseada nos preceitos hahnemannianos, dedicaram-se fincadamente no estudo e pesquisa do gene epidémico desta pandemia. Uma dessas individualidades foi o Dr. Shankaran, que acabaria por apresentar e divulgar os resultados de um estudo realizado no Irão, em conjunto com a Dra. Aditya Kazarians, e em doentes hospitalizados em estado muito grave com Covid-19. E ele refere que nas últimas semanas, portanto o estudo refere, nas últimas semanas, eu com a minha colega Aditya Kazarians partilhamos as minhas experiências iniciais de tratamento de Covid-19 no Irão. Foram divulgados os casos tratados, a nossa análise e os resultados com estes casos. Sugerimos cânfora como possível remédio baseado nos sintomas e sinais apresentados por muitos pacientes e muitos deles têm evoluído muito bem. Sugiro cânfora como possível gene epidémico. Temos seguido estes casos cuidadosamente e, na maioria deles, a melhoria continua. Dr. Rajan Sankaran. Posteriormente, após o tratamento de inúmeros casos e de analisados os resultados, o Dr. Shankaran acabaria por confirmar a cânfora como o principal remédio e gene epidémico desta pandemia, alertando, no entanto, porque não podemos nunca a homeopatia descartar, alertando, no entanto, como dizia, numa mensagem especialmente dirigida à comunidade homeopata e intitulada The Perspectives in the Treatment and Prevention of COVID-19, a talk by Rajan Sankaran, para a possibilidade de utilização de outros remédios selecionados de acordo com a totalidade sintomática de cada paciente e a respeito pela lei da semelhança. Na verdade, cânfora será o gene epidémico, ou seja, o remédio que cobre a totalidade dos principais sintomas manifestados pelos doentes mais graves com Covid. Não estamos a falar dos doentes mais seriamente afetados pela pandemia. No entanto, há que salientar que haverá outros doentes, como temos vindo a referir ao longo desta apresentação, que não tendo este quadro de sintomas tão grave, apresentam outros sintomas que poderão ser também tratados ou precisarão ser tratados com um remédio mais adequado ao seu caso específico e que não seja necessária a utilização realmente do gene epidémico, como aqui referimos. Vejamos então o que nos diz e porquê cânfora, portanto de uma forma muito simples, não vou apresentar, vamos ver porquê que cânfora na verdade nos surgiu ao Dr. Shankaran, não é? Como gene epidémico desta pandemia. Vejamos o que nos dizem algumas matérias médicas acerca do remédio cânfora. Em Clark, por exemplo, encontramos a nível mental, sintomas mentais, ansiedade com irritação, grande angústia e desencorajamento, perda da consciência, confusão de ideias, embutamento dos sentidos, delírio, perda da memória. Portanto, a nível dos sintomas mentais, como vimos atrás, ele cobre alguns dos sintomas de casos mais severos, dos casos que foram reportados, que devem entrar em hospitais. A nível dos órgãos respiratórios, portanto, a matéria médica do remédio indica opressão sufocante no peito e constrição da laringe, excessiva acumulação de muco nas passagens do ar e nos órgãos respiratórios com perigo de sufocação e dificilmente removido o muco. Tosse seca, cada inspiração inicia a tosse, sensação de frio no peito.
como vê, uma vez mais, a nível da parte respiratória, cobrindo o cânfora, cobrindo também os sintomas manifestados pelos pacientes. A nível do coração, palpitação do coração com muita ansiedade, espasmos com opressão do peito, quando deitados sobretudo sobre o lado esquerdo, melhorando deitado sobre o lado direito. Relativamente às generalidades, convulsões e queimbras de diferentes tipos, tetania com perda de consciência e vômitos, diminuição da circulação do sangue por partes distantes do coração, dificuldade, relaxamento e peso por todo o corpo, perda das forças, desmaio, dores reumáticas lancinantes, outra das queixas também que muitos pacientes apresentaram, dores nos ossos, dificuldade em movimentar as pernas, coma com palavras incoerentes e excitação nervosa. Verificamos também, não é possível apresentar aqui todos os sintomas, mas uma das rubricas mais importantes de Boga, por exemplo, em Synoptic Key, ele refere que as febres inflamatórias, relativamente a câncer oficinarum, febres inflamatórias súbitas, com rápida alteração do frio e do calor, então há uma variação da temperatura do paciente, passa rapidamente do frio ao calor, seguida de rápida prostração, que é realmente um dos sintomas muito evidentes desta pandemia. Também em FATAC, com CIS matéria médica, encontramos sede ardente, ardor no estômago, ardor no abdômen, cólera asiática, tanto um remédio que foi testado e, portanto, muito indicado com sucesso em cólera asiática, colapso, fezes como água de arroz, vômitos pela manhã e acidez biliosa. Portanto, verificamos que aqui, embora o número de matérias médicas é realmente muito vasto, e seria, se fôssemos consultar todas, encontramos sempre a referência a estes sintomas, que são realmente os sintomas mais importantes, que cobrem realmente os sintomas de quem é cometido gravemente por Covid, mas verificamos então que em todas estas rubricas os sintomas que aparecem batem e incidem realmente perfeitamente com os sintomas manifestados pela generalidade dos doentes acometidos de forma mais grave. Estamos a referir desses. E pronto, eu hoje fico por aqui mesmo, com a esperança de que, portanto, haja espaço para uma reflexão e consciencialização de que, afinal de contas, o nosso organismo tem um papel muito ativo, muito importante na determinação da saúde e da doença. Despeço-me com amizade e espero voltar a vê-los em breve, noutras apresentações. Despeço-me com amizade e até breve.